Namastê, eu sou a Natália Morgana, professora de Yoga e Meditação, e este é o meu podcast Yoga com Café. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar de um assunto que poucos professores falam, que são os 9 obstáculos do Yoga. No Yoga Sutra, capítulo 1, Sutra 30, Patanjali lista 9 antarayas, os impedimentos profundos ao progresso espiritual. É comum que durante o nosso caminho, nossa jornada do yoga ou a nossa jornada espiritual, nós nos deparemos com alguns desses obstáculos ou todos eles. O primeiro obstáculo citado é Vyadhi, a doença. Quando o nosso corpo e a nossa saúde estão esgotados, cansados, doloridos, é completamente natural nos sentirmos desanimados, como se a nossa saúde estivesse completamente além do alcance do nosso próprio controle. Muitas vezes, esse desconforto físico surge de desequilíbrios e energia negativa que circula na mente. Uma abordagem restauradora, combinada com autocuidado de espectro completo, pode ajudar a dissipar o desafio de Vyadhi, a doença. O segundo obstáculo citado é Isthiyana, que significa desinteresse ou tédio. É quando a mente se afasta da prática devido à procrastinação, inquietação mental e falta de entusiasmo geral pela prática. É muito comum a gente se deparar com esse obstáculo nos tempos atuais, onde as mídias sociais estão constantemente estimulando a gente, colocando a gente olhando para fora e não deixando a gente olhar para dentro de si. Então, as mídias e o mundo no geral, o qual estamos vivendo, estamos sempre buscando pela próxima grande novidade, pelas próximas experiências, e muitos praticantes descobrem que a excitação inicial em torno da prática de yoga ou do caminho espiritual desaparece e é substituído por uma ambivalência enfadonha. A gente se cansa com a busca do nosso objetivo à medida que eles caem na rotina. Então, como a gente pode se conectar de volta às nossas intenções originais do caminho espiritual ou do caminho do yoga? Talvez mudar o estilo ou a técnica pode ser o truque para reativar o entusiasmo. Nossa energia, ritmo muda sazonalmente. Então, por que não deixar nossa prática espelhar essas mudanças e saciar nossas necessidades de acordo com elas? Sempre pratique de uma maneira que enriqueça a experiência em vez de atenuá-la. O terceiro obstáculo é samshaya, que significa dúvida ou indecisão. A mente pode ser atolada por 3 tipos de dúvidas. A dúvida sobre si mesmo, que é a dúvida ou falta de confiança na nossa própria capacidade, poder e potencial. Reafirmar a fé em nós mesmos é essencial para neutralizar esse bloqueio. A outra dúvida é sobre a técnica. Às vezes a gente começa a duvidar do nosso caminho, duvidar da técnica, tomamos nossa prática como certa e até desistimos do caminho. E também tem a dúvida sobre o professor. Muitas vezes a gente começa a duvidar do nosso professor e continuamos a mudar de professor para professor. A mente oscila entre a confiança e a desconfiança naquilo que foi ensinado. Oscila entre a fé e a falta de fé, na eficácia da prática. Oscila entre a convicção e a falta de convicção em relação aos métodos que os nossos professores deram. É importante superar essas dúvidas e ter confiança em si mesmo, ter confiança na sua prática, no seu caminho, na sua jornada e principalmente confiar no seu professor, se quiser alcançar o objetivo do yoga. O quarto obstáculo citado é pramada, que significa distração ou descuido. Negligenciar e dar... Como sociedade, estamos quase que pré-condicionados a nos distrair
e no processo acabamos sendo descuidados com a nossa prática. A vida tem muitas distrações. O tempo se torna difícil de equilibrar carreira, relacionamento, saúde, família. Às vezes a gente se esquece de praticar e no processo negligenciamos o autocuidado. A intoxicação e os vícios também caem sob esse obstáculo. Com tanto estímulo à mente, às vezes a gente procura entorpecer nossos próprios pensamentos e fugir do barulho. Seria de se imaginar que o yoga seria o refúgio ideal, mas mesmo durante a prática de yoga, esse obstáculo surge, geralmente na forma de frustração, talvez algum estado irritado, onde parece inútil tentar aquietar a mente do macaco, aquela mente que pula de pensamento em pensamento. Para superar esse obstáculo, reserve momentos para praticar, removendo todas as distrações possíveis, e em vez de lutar contra a mente distraída, deixe-a livre, sem se apegar a pensamentos, sentimentos, emoções. Observe como a mente salta de uma coisa para outra. Eventualmente, como uma criança ocupada, ela vai começar a se cansar e vai ter um foco mais forte. O foco será retomado. O quinto obstáculo é alácia, preguiça, a tendência a evitar o esforço. A preguiça pode surgir em qualquer aspecto da vida, especialmente quando se trata de fazer os asanas, que são as posturas, ou exercícios físicos. A preguiça no corpo toma conta de você e antes que você perceba, sua prática já foi embora. Yoga requer disciplina, zelo e força de vontade. A preguiça pode te impedir de atingir seu maior potencial. A preguiça, a inércia da mente ou do corpo, indica a necessidade de ação e disciplina. Uma ótima maneira de voltar aos trilhos é deitar de costas. Deite-se de costas e comece balançando para frente e para trás, em seguida movendo-se uma ou duas torções da coluna antes de levantar da sua cama. Essas posturas trazem energia, fazem essa energia fluir e te impulsiona para o modo de prática. O sexto obstáculo citado é a virati, o desejo. Envolver-se demais e não conseguir sair de nenhum dos prazeres mundanos ou os prazeres dos sentidos pode ser um obstáculo no seu caminho. Às vezes, ele surge na forma de um impulso para a automedicação ou um desejo de se entorpecer e escapar. É aqui que o objeto sensorial externo seduz a mente para longe do objetivo interno, do progresso. O efeito é de estagnação e até talvez agitação. Esse excesso de indulgência é muitas vezes o resultado de ser impulsionado por desejos internos, a ponto de você sentir que não tem controle sobre os seus sentidos. Você pode se sentir dominado por eles e deve satisfazê-lo agora. É importante lembrar que todos esses desejos eventualmente desaparecem. Todas as sensações são temporárias, surgem, muitas vezes aumentam de intensidade, mas depois desaparecem, dando origem a uma próxima tentação, a um próximo desejo. Ao ver essas fases passageiras e separadas do nosso verdadeiro eu, tiramos o seu poder de nos sobrecarregar e levar nossas ações ao excesso. Por isso, a meditação é tão importante. A gente começa a ver a nossa vida do lado de fora. O próximo obstáculo, o sétimo obstáculo, é Bhrantidarshana, é o delírio ou a ilusão. Cometer erros de compreensão e julgamento, principalmente na prática. A mente aceita um ponto de vista, às vezes, equivocado. Uma das tendências comuns da mente é a capacidade de criar nossas próprias histórias com base em nossas experiências e percepções que não apenas retratam o nosso comportamento, mas também o justificam. Este é um obstáculo muito sutil que tem o potencial de bloquear o nosso progresso. Podemos nos envolver nessas narrativas ao longo do dia. A história que contamos a nós mesmos sobre o que está acontecendo geralmente tem muito pouco semelhança com a realidade.
A gente pode pensar que as pessoas estão fofocando sobre a gente, ou que o nosso chefe está querendo nos pegar, ou mesmo que a dedicação a um professor espiritual arruinará nossa capacidade de pensar por nós mesmos. Quando menos narrativa tivermos, mais suave será o caminho para a libertação. O 8º obstáculo é não acreditar no progresso. De todos os obstáculos do yoga, 4 são compostos por diferentes formas de dúvida. Este, no entanto, é um tipo de desânimo que pode ser difícil de superar. Quando parece que não há mais potencial para a gente, ou talvez que o sistema seja inteiramente praticado em vão. Apesar da prática considerável, um nível de realização não é dominado. Isso pode ser porque os pré-requisitos da prática precisam de mais atenção, ou porque é necessário mais esforço. Talvez um platô tenha sido alcançado, mas isso é apenas uma questão de perspectiva. Quando essa dúvida ou esse desânimo surgir, é preciso avaliar o que está usando como medida para o chamado progresso. Dissipar a ilusão de que é preciso ser flexível, forte, ter certa idade ou ter certo tipo de corpo, ou ser tranquilo, calmo, mais focado para praticar yoga. Esqueça tudo isso. Yoga é muito mais do que exercício. Comunique essas dúvidas com o seu professor, pois ele está lá para te ajudar e orientar. Ele vai tirar um pouco da responsabilidade dos seus próprios ombros. E se algo não funcionar para o seu corpo ou te confundir, o professor experiente poderá lançar luz e ajustes conforme necessário. A perfeição na prática vem quando se continua a praticar com sinceridade e respeito por um longo período de tempo sem qualquer interrupção e sem apego aos resultados. Portanto, a chave para dominar esse obstáculo é continuar com a sua prática, aconteça o que acontecer. E o último obstáculo é a instabilidade na prática. É a incapacidade de manter o progresso conquistado no yoga. Às vezes, um certo nível de realização é alcançado, mas não é mantido. Isso resulta da prática não consistente. Cada vez que chegar ao seu tapetinho, imagine que foi a primeira vez de novo. Esteja aberta a todas as possibilidades e pronto para entrar no seu verdadeiro potencial. Sempre há mais para aprender. O que acontece no tapete é um reflexo do que acontece fora do tapete. Esses obstáculos se aplicam a tudo o que buscamos. Com uma prática consistente, focada e regular, pode-se de fato equipar-se com as habilidades mentais para superar os desafios mais profundos e avançar no caminho de se tornar a melhor versão de si mesmo, com todas as intenções plenamente realizadas. O praticante pode não encontrar os obstáculos nessa ordem, e nem todos eles estarão presentes na sua jornada. O importante é perceber que não sabemos tudo, mas que estamos aprendendo enquanto empreendemos nessa caminhada. Pensando assim, com certeza seremos melhores do que somos hoje. É imprescindível que tenhamos um guia, um professor, um mestre que nos oriente nessa caminhada e que possamos estreitar os laços que unem professor e aluno. Se a gente tiver um professor e uma direção, isso será de grande ajuda na identificação e nos meios que teremos que utilizar para eliminar ou contornar esses obstáculos. Há diversas maneiras para trazer a mente a um estado de serenidade. E o que vem junto com esses obstáculos? Junto com esses 9 obstáculos, há 4 sinais de uma mente perturbada: sofrimento, desespero, agitação do corpo, respiração irregular são os companheiros desses obstáculos. Isso está escrito no Yoga Sutra, capítulo 1, Sutra 31. Os 4 sintomas que acompanham os 9 obstáculos da prática de yoga engloba o sofrimento, tanto físico quanto psicoemocional. Talvez você sinta dores no corpo, desconforto, dificuldade em aceitar o seu corpo ou aceitar quem você é. Talvez você chore mais do que o normal ou se sinta triste e sem entusiasmo com a vida, imaginando qual é o objetivo. A depressão ou desespero, que é o outro sintoma desses obstáculos, é quando você se sente amargo por dentro.
você não se dá bem com as pessoas ao seu redor e também não se sente bem com você mesmo. É o resultado de buscar a felicidade exclusivamente no nível da personalidade, onde, na verdade, ela não pode ser encontrada. Através da prática de yoga, a gente descobre recursos internos para a felicidade e a paz. Portanto, não é de se surpreender que o yoga seja um dos tratamentos mais eficazes para a depressão. A agitação do corpo é quando o seu corpo não te ouve. Você sente inquietação, falta de coordenação, talvez uma inquietação não só física, mas mental também. O tremor dos membros está relacionado à ansiedade e é um sintoma da resposta crônica do estresse. O último sintoma, mas não menos importante, é a respiração irregular ou desconfortável. A respiração é superficial, contraída. Você pode até sentir que está constantemente prendendo a respiração e incapaz de soltar o ar completamente. Essa respiração irregular e inconsciente é um sintoma da resposta ao estresse, no qual a respiração se move para a parte superior do tórax e se torna mais rápida e superficial, de modo a absorver a quantidade máxima de energia para atender às necessidades percebidas. Isso funciona bem para emergências de curto prazo, mas quando o estresse se torna crônico, toda a nossa vida é percebida como uma emergência e a respiração irregular e superficial torna-se crônica. A forma de se livrar desses obstáculos, desses sintomas, é através dos yamas, niyamas e abhyasa. Em especial tapas, que é a disciplina, e abhyasa, que é a prática regular e constante. Dedicação e perseverança são as chaves para superar esses obstáculos. Assim como um rio supera todos os obstáculos em seu caminho e continua fluindo em direção ao seu objetivo final, da mesma forma, se você continuar com a sua prática consistente, você superará os obstáculos. Os obstáculos são indicadores valiosos que nos mostram como desenvolver em direção ao nosso pleno potencial. Não podemos evitá-los, mas podemos aceitá-los com gratidão e transformá-los na maravilha que está escondida neles. Felizmente, o grande sábio Patanjali nos deu um guia de soluções de problemas, que são os 8 passos de Patanjali, né? Yamas, niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Conhecer e estudar esse guia lhe dará mais habilidade, compaixão e compreensão de como superar os obstáculos para que você possa progredir no seu caminho. Lembre, pratique yoga consistentemente com atenção direcionada. Essa é a chave. Com a prática e consistência, esses obstáculos passarão. E para se livrar deles, faça apenas uma coisa, atenção concentrada. Pode ser uma prática, um caminho ou até mesmo um guru ou professor. Isso traz clareza e reduz as distrações. A mente unifocada é inteira e completa. É a fonte de alegria, paz e aventurança. O foco em um único ponto é a maneira de superar essas distrações. Concentre toda a sua atenção em um único princípio e os obstáculos se dissolvem e começam a perder o controle sobre você. Seja você um praticante iniciante ou avançado, aqueles que estão no caminho da sabedoria e da iluminação encontrarão muitos obstáculos, talvez alguns dos mencionados acima, ou talvez todos eles. É importante lembrar que os praticantes sinceros devem continuar a praticar apesar dos obstáculos. A prática diária por um longo período de tempo é o melhor remédio contra todos esses obstáculos. Então, espero que você se junte a nós nas nossas aulas para que eu possa te ajudar a manter a sua prática regular. Até o próximo episódio. Namastê!